Era uma terça-feira de março quando minha vida mudou para sempre. Eu estava no consultório do Dr. Carvalho, o mesmo cardiologista que acompanhava minha saúde há mais de 15 anos. Acabara de terminar minha bateria de exames anuais, exames que sempre passava com louvor. Aos 72 anos, eu me orgulhava de ter a disposição física de homens 20 anos mais novos. Corria 5 maratonas por ano, treinava 6 dias por semana e minha frequência cardíaca em repouso era invejável. Roberto Mendonça, o veterano que deixava jovenzinhos comendo poeira na pista. Mas naquele dia foi diferente. Roberto, preciso conversar sério com você, disse o doutor, ajustando os óculos enquanto olhava meus exames. Eu estava relaxado na cadeira, ainda suado do treino matinal. Havia corrido 16 quilômetros no parque antes de vir à consulta, como sempre fazia, como fazia há mais de 40 anos. Algum problema, doutor? Estou me sentindo melhor do que nunca. Ele suspirou, um suspiro que eu nunca havia escutado dele antes. Seus exames mostram uma alteração significativa na função cardíaca. Não é nada que ponha sua vida em risco imediato, mas, bem, vou ser direto. Você não pode mais correr competitivamente. As palavras ficaram ecoando no consultório. Não pode mais correr. Não pode mais correr. Era como se alguém tivesse me dito que eu não podia mais respirar. Como assim, doutor? Eu acabei de correr 16 quilômetros. Estou aqui conversando normalmente. Roberto, você tem uma cardiomiopatia leve, mas progressiva. O esforço intenso e prolongado pode agravar significativamente sua condição. Caminhadas, sim. Corridas leves, eventualmente. Mas maratonas, treinos intensos, isso acabou. Senti como se o chão tivesse se aberto embaixo dos meus pés. Correr não era apenas meu hobby. Era quem eu era. Era minha identidade, minha paixão, minha válvula de escape. Era o que me fazia sentir vivo, relevante, jovem. Mas, doutor, eu tenho a Maratona de São Paulo daqui a 2 meses. Estou treinando há 6 meses para ela. É minha 23ª participação. Roberto, ouça bem o que estou dizendo. Se você forçar seu coração agora, pode ser que não haja uma 24ª. O silêncio tomou conta do consultório. Eu olhava para aqueles papéis cheios de números e gráficos que pareciam ter decretado o fim da minha vida como eu a conhecia. E o que eu faço agora? Perguntei, e percebi que minha voz saiu mais fraca do que eu esperava. Você vive, Roberto. Você se adapta. Você encontra outras formas de se manter ativo e saudável. Aos 72 anos, você ainda tem muito pela frente. Muito pela frente. Fácil falar quando você não entende que acabou de arrancar o coração de alguém. Literalmente. Saí daquele consultório como um zumbi. Peguei o carro e, sem pensar muito, dirigi até o Parque do Ibirapuera. Era lá que eu treinava todos os dias há décadas. Era meu território, meu templo, meu lar. Estacionei no mesmo lugar de sempre e caminhei até a pista. Era meio da tarde e havia dezenas de pessoas correndo. Jovens, adultos, idosos, todos fazendo o que eu não podia mais fazer. Sentei em um banco e fiquei observando. Via os corredores passando, ouvindo suas respirações, o barulho dos tênis no asfalto. Tudo aquilo que era a trilha sonora da minha vida agora me soava como uma sinfonia da qual eu havia sido excluído. Um homem da minha idade passou correndo, acenando para mim. Era o Marcelo, companheiro de treino há mais de 10 anos. Ele diminuiu o ritmo e veio em minha direção. E aí, Roberto, não vai treinar hoje? Amanhã tem aquele treino de tiro que você organizou. Olhei para ele, ainda processando tudo. Como explicar que minha carreira de corredor havia terminado há 2 horas? Como dizer que o treino de amanhã seria cancelado para sempre? Não estou me sentindo muito bem hoje, Marcelo. Acho que vou descansar. Poxa, que estranho. Você nunca falta ao treino. Quer que eu te leve em casa? Não, obrigado. Só preciso ficar aqui um pouco. Ele foi embora preocupado. E eu fiquei ali, observando a vida continuar sem mim. Enquanto o sol começava a se pôr, uma pergunta martelava na minha cabeça. Se eu não era mais um corredor, quem eu era? Aos 72 anos, depois de uma vida inteira definida por maratonas e recordes pessoais, o que me restava? Levantei do banco com as pernas pesadas, não pela corrida que não fiz,
mas pelo peso de um futuro que eu não sabia como enfrentar. No caminho para casa, passei em frente à loja de artigos esportivos onde sempre comprava meus tênis. Vi meu reflexo na vitrine. Um homem de cabelos grisalhos, ainda atlético, mas com uma expressão de derrota que eu não reconhecia. Cheguei em casa e encontrei Maria, minha esposa, preparando o jantar. "Como foi a consulta?" perguntou sem se virar do fogão. Fiquei parado na porta da cozinha sem saber como responder. Como você conta para a pessoa que divide sua vida há 40 anos que tudo mudou em uma consulta de 30 minutos? Foi esclarecedora, respondi. Ela se virou, percebendo algo diferente no meu tom. "Roberto, aconteceu alguma coisa?" Foi aí que desabei. Contei tudo. O diagnóstico, as limitações, o fim das maratonas. Maria me ouviu em silêncio, segurando minha mão. "Amor, você sempre foi muito mais do que apenas um corredor", disse ela, com aquela sabedoria que só 40 anos de casamento proporcionam. "Mas, Maria, se eu não sou um corredor, o que eu sou? Você é meu marido, é pai dos nossos filhos, é o homem que construiu uma empresa do zero, é alguém que inspira outras pessoas. A corrida é importante, mas não é tudo." Deitei naquela noite sabendo que ela estava certa, mas sem conseguir sentir a verdade naquelas palavras. Durante 40 anos, eu havia acordado todos os dias sabendo exatamente quem eu era e o que faria. Roberto, o corredor. Agora, aos 72 anos, pela primeira vez desde os 30, eu não sabia quem seria quando o sol nascesse. E o pior de tudo, eu não sabia se queria descobrir. 3 semanas se passaram desde aquele diagnóstico, e eu me tornei um fantasma de mim mesmo. Maria tentava me animar, sugerindo atividades diferentes, caminhadas no shopping, visitas aos filhos, até mesmo aulas de dança. Meu Deus, aulas de dança! Como se eu pudesse simplesmente trocar 40 anos de corrida por um chá-chá-chá. "Roberto, você precisa sair de casa", dizia ela todas as manhãs. "Não pode ficar assim, remoendo." E ela estava certa. Eu acordava às 5h30, como sempre fiz, mas em vez de vestir o uniforme de corrida, ficava de pijama olhando pela janela, vendo o mundo acordar sem mim. O pior eram as manhãs de sábado. Durante décadas, sábado significava treino longo, 20, 30 quilômetros pelo parque, seguidos de café com o pessoal do grupo. Agora eu assistia a programas de culinária e fingia estar interessado. Foi numa quinta-feira de abril que tudo mudou. Maria havia saído para encontrar as amigas e eu estava mais uma vez naquela rotina de autocomiseração quando algo dentro de mim simplesmente explodiu. Uma revolta contra minha própria fraqueza. "Chega!", falei em voz alta para a casa vazia. "Você não morreu, Roberto. Parou de correr, não parou de viver." Vesti uma roupa qualquer e saí, sem destino, sem plano, apenas saí. E, claro, meus pés me levaram exatamente para onde meu coração queria estar, o Parque do Ibirapuera. Era meio da manhã e a pista estava movimentada. Vi alguns conhecidos correndo, acenaram de longe, acenei de volta, sentindo uma pontada de saudade que quase me fez voltar para casa. Mas não voltei. Caminhei devagar pela pista, observando. Foi então que notei algo que nunca havia prestado atenção antes. Havia grupos de jovens tentando correr, mas sem orientação alguma. Eram garotos e garotas, alguns claramente vindos de comunidades próximas, com tênis velhos e roupas inadequadas para o esporte. Eles corriam com vontade, mas de forma completamente errada. Pisada incorreta, respiração descompensada, ritmo descontrolado. Um grupo especialmente me chamou a atenção. 5 jovens entre 15 e 17 anos que tentavam fazer um treino de velocidade. Um deles, um menino magro com uma camiseta furada, estava claramente se esforçando além do limite. Sua face estava vermelha e ele respirava de forma irregular. Sem pensar 2 vezes, me aproximei. "Ei, pessoal", chamei. "Posso dar uma dica?" Eles pararam, meio desconfiados. O menino da camiseta furada me olhou com aquela suspeita natural de quem cresceu aprendendo a não confiar em estranhos. "Você é treinador?", perguntou uma das garotas.
Não exatamente, respondi, mas corro há mais de 40 anos e vocês estão se machucando correndo desse jeito. A gente não tem dinheiro para pagar treinador, disse o menino, ainda ofegante. Eu não estou cobrando nada, só estou dizendo que vocês têm potencial, mas precisam aprender a técnica correta. Algo no meu tom deve ter convencido eles, porque começaram a me ouvir. Ensinei sobre respiração, sobre ritmo, sobre como distribuir energia durante uma corrida. Coisas básicas, mas que fizeram diferença imediata. Nossa, é muito mais fácil assim, disse a garota depois de tentar a técnica de respiração que ensinei. Durante 40 minutos, trabalhei com aqueles 5 jovens e pela primeira vez em semanas me senti útil, vivo, com propósito. Vocês vão estar aqui amanhã? Perguntei antes de ir embora. A gente treina todo dia, respondeu o menino da camiseta furada, mas assim, sozinho mesmo. E se eu voltasse amanhã, para ajudar vocês a treinarem melhor? Os olhos deles brilharam, era como se eu tivesse oferecido um tesouro. Voltei para casa com uma energia que não sentia há semanas. Maria percebeu imediatamente. O que aconteceu? Você parece diferente. Contei sobre os jovens, sobre como havia me sentido ensinando, sobre a possibilidade de criar algo regular. Roberto, disse ela, com aquele sorriso que eu amava. Você sempre foi professor no coração. Lembra de como ensinava nossos filhos a andar de bicicleta? Como explicava matemática para os vizinhos? Era verdade. Eu sempre gostei de ensinar, de passar conhecimento adiante. Talvez por isso tenha sido bem-sucedido nos negócios. Sempre soube como desenvolver equipes. Na manhã seguinte, estava no parque às 7 horas. Os 5 jovens estavam lá e trouxeram mais 3 amigos. Senhor Roberto, disse a garota, falamos para todo mundo sobre as dicas de ontem. Pode ensinar a gente de novo? Senhor Roberto. Há anos ninguém me chamava assim. Era só Roberto ou o cara da maratona. Mas Senhor Roberto tinha um peso, um respeito que me tocou profundamente. Durante os dias seguintes, o grupo cresceu. 8, 10, 15 jovens. Alguns vinham de ônibus de bairros distantes só para treinar comigo. Comecei a pesquisar na internet técnicas de treinamento, métodos para diferentes idades, cuidados especiais para quem não tinha recursos. Você está criando uma escolinha, observou Maria uma noite, vendo-me estudar sobre nutrição esportiva. Não é bem uma escolinha, é só um grupo de jovens que quer aprender. Roberto, você alugou cronômetro, comprou cones para marcar percursos e está fazendo planilhas individuais para cada um. Isso é uma escolinha. Ela estava certa. Sem perceber, eu havia encontrado uma nova paixão. Não era corrida competitiva, mas era corrida. Não era sobre meus tempos, mas sobre ver outros descobrirem seus potenciais. E então, numa manhã de sexta-feira, ela apareceu. Eu estava organizando um treino de resistência quando uma garota se aproximou do grupo. 15 anos, magra, com uma postura que demonstrava determinação. Ela observou de longe por alguns minutos antes de se aproximar. Posso treinar com vocês? Perguntou, com uma voz firme, mas educada. Claro, respondi. Você já corre? Um pouco, sozinha, no meu bairro. Qual o seu nome? Júlia. Algo na forma como ela se posicionou para o aquecimento me chamou a atenção. A postura, o equilíbrio, a naturalidade dos movimentos. Quando começamos o treino leve, confirmei minha suspeita. Aquela garota tinha um talento natural excepcional. Ela correu os 5 quilômetros do treino como se fosse um passeio. Respiração controlada, passada eficiente, ritmo constante. Os outros jovens que já treinavam comigo há 2 semanas ficaram impressionados. Júlia, chamei quando terminamos. Você tem certeza de que é iniciante? Ela deu um sorriso tímido. Eu sempre corri, desde pequena, mas nunca tive ninguém para me ensinar direito. Bem, agora você tem. Naquela noite, conversei com Maria sobre Júlia. Ela é especial, Maria. Tem um talento que eu raramente vi. Com o treinamento certo, pode chegar longe. E você quer ser esse treinador? Parei para pensar. 3 semanas atrás, eu era um homem derrotado, convencido de que minha vida útil havia terminado. Agora, estava considerando me dedicar integralmente a treinar jovens carentes. Sabe de uma coisa?
Sim, eu quero. Então faça, disse ela, me abraçando. Você encontrou seu novo propósito. E assim, aos 72 anos, depois de 40 anos correndo apenas para mim mesmo, descobri que havia algo muito mais gratificante: correr pelos outros. O que eu não sabia é que uma dessas outras pessoas mudaria minha vida de uma forma que eu jamais poderia imaginar. 15 dias depois que Júlia se juntou ao grupo, eu já sabia que estava diante de algo extraordinário. Não era apenas o talento natural. Embora fosse impressionante ver uma garota de 15 anos correndo com a técnica de atletas experientes, era a dedicação dela, a intensidade, a forma como ela absorvia cada instrução como se sua vida dependesse disso. Todo dia, às 7 da manhã, lá estava ela, sempre a primeira a chegar, sempre a última a ir embora. E sempre com aquele ar meio reservado, como se carregasse algum peso que eu não conseguia identificar. Júlia, chamei numa manhã de terça-feira, depois de um treino de velocidade onde ela havia literalmente deixado todos os outros para trás. Posso conversar com você? Ela se aproximou, ainda com a respiração controlada apesar do esforço intenso. Isso me impressionava. A recuperação dela era de atleta profissional. Você já participou de alguma competição? Não, senhor Roberto. Nunca tive a oportunidade. Júlia, você tem um potencial excepcional. Com o treinamento adequado, pode chegar muito longe no atletismo. Talvez até bolsa de estudos, quem sabe, uma carreira profissional. Vi seus olhos brilharem por um instante, mas logo ela baixou o olhar. Eu não sei se seria possível. Por quê? Você é jovem, tem talento, está disposta a treinar. É que minha situação em casa é meio complicada. Minha mãe trabalha muito e eu preciso ajudar com as coisas. Não sei se teria tempo para treinar mais sério. Algo na forma como ela falou me tocou profundamente. Havia uma maturidade naquelas palavras que não combinava com seus 15 anos. Conte-me sobre sua família, pedi, sentando num banco próximo à pista. Ela hesitou um momento, mas acabou se sentando ao meu lado. Somos só eu e minha mãe. Ela trabalha numa loja de roupas de manhã e faz faxina à noite. Meu pai morreu quando eu tinha 5 anos. Sinto muito. E seus avós? Por parte de mãe, minha avó morreu quando era pequena. Meu avô materno mora no interior. Pelos lados do meu pai, bem, nunca conheci. Minha mãe disse que ele abandonou meu pai quando ele era criança. Nunca mais apareceu. Senti um aperto no peito ouvindo aquilo. Talvez porque, aos 72 anos, você começa a pensar mais no legado que deixa no mundo. Ou talvez porque via na Júlia a mesma paixão pela corrida que me movia há décadas. E você, tem filhos, senhor Roberto? Tenho 2, um menino e uma menina, já adultos, com suas próprias famílias. Que bom! Deve ser gostoso ter a família toda unida. Havia algo na forma como ela disse isso, uma tristeza sutil que me fez querer abraçá-la. Em vez disso, tomei uma decisão que mudaria tanto a vida dela quanto a minha. Júlia, que tal fazermos assim? Vou criar um programa de treinamento específico para você, mais intenso, mais focado. Se sua mãe concordar, posso até ajudar com algumas coisas, tênis melhores, roupas adequadas, inscrições em competições. O senhor faria isso? Por quê? Porque acredito em você. E por quê? Bem, porque descobri que ensinar me faz mais feliz do que correr sozinho. A partir daquele dia, minha rotina mudou completamente. Além do treino com o grupo, comecei a trabalhar individualmente com Júlia 3 vezes por semana. Acordava às 5h30 para estudar técnicas de treinamento, planejava sessões específicas para ela, pesquisava sobre nutrição esportiva para jovens atletas. Maria notou a mudança imediatamente. Você está mais animado do que eu te vi em anos, comentou numa noite me vendo fazer anotações sobre os progressos da Júlia. É que ela tem um potencial incrível, Maria. Nunca vi nada igual. Com o treinamento certo, pode ser uma atleta de elite. E você gosta de ser parte disso. Gosto. Me sinto útil, como se estivesse fazendo a diferença na vida de alguém. E era verdade. Pela primeira vez desde o diagnóstico, eu acordava todos os dias com empolgação. Tinha um propósito claro, um objetivo tangível: ajudar Júlia a desenvolver seu potencial. Os progressos dela eram impressionantes. Em um mês de treinamento focado, já havia melhorado significativamente seus tempos em todas as distâncias. Mais importante, ela estava começando a acreditar em si mesma.
Senhor Roberto, disse numa manhã, depois de quebrar seu próprio recorde pessoal nos 5.000 metros, o senhor acha mesmo que eu posso virar atleta profissional? Júlia, você não imagina o quanto pode chegar longe, mas precisa estar preparada para se dedicar intensamente. Treino todos os dias, disciplina alimentar, foco total. Eu quero tentar, quero muito. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Estava explicando para ela sobre a importância da regularidade no treinamento quando ela me interrompeu. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor tem saudade de correr competitivamente? A pergunta me pegou desprevenido. Fazia semanas que eu não pensava nisso direito. Estava tão focado em treiná-la que quase esquecia de lamentar minha própria situação. Sabe, Júlia, tenho, mas treinar você tem me dado uma satisfação diferente. É como se parte de mim estivesse correndo através de você. Ela sorriu. Era um sorriso doce, mas com uma pitada de melancolia que eu não conseguia compreender. É engraçado, disse ela. Às vezes sinto como se o senhor fosse, sei lá, como se fosse família, como se fosse o avô que eu nunca tive. Meu coração disparou, não pela corrida, mas por uma emoção que eu não esperava sentir. Júlia, para mim você também é especial, muito especial. Mesmo? O senhor não tem netas? A pergunta caiu como um raio. Meus filhos não tinham filhos ainda. Aos 72 anos, eu nunca havia sido avô. Não tenho netas não, mas se tivesse, gostaria que fosse como você. Vi seus olhos se encherem de lágrimas, mas ela não chorou. Em vez disso, me deu um abraço rápido e saiu correndo para o vestiário. Fiquei ali parado, pensando no que havia acabado de acontecer. Júlia não era apenas uma aluna excepcional, estava se tornando a neta que eu nunca tive. E eu, aparentemente, estava me tornando o avô que ela sempre quis ter. O que eu não sabia é que o destino tem dessas ironias, e que às vezes a vida nos prepara surpresas que são ao mesmo tempo lindas e devastadoras. Naquela noite, contei para Maria sobre a conversa. Ela está se apegando a você, Roberto. Cuidado para não criar expectativas que você não pode cumprir. Que expectativas, Maria? Eu só estou treinando a garota. Não, você não está só treinando. Você está se tornando uma figura paterna na vida dela. Isso é uma responsabilidade enorme. Maria estava certa, como sempre. Mas como explicar que pela primeira vez em meses eu me sentia completo? Como dizer que treinar Júlia havia preenchido um vazio que eu nem sabia que existia? E como contar que, sem perceber, eu estava começando a amá-la como se fosse realmente minha neta? Algumas perguntas só o tempo responde. E algumas respostas, bem, algumas respostas podem mudar sua vida para sempre. 2 semanas depois daquela conversa sobre família, minha relação com Júlia havia se aprofundado de uma forma que eu não esperava. Ela havia se tornado mais do que uma aluna excepcional. Era como se ela fosse realmente da família. Conversávamos sobre tudo, seus sonhos de se tornar atleta profissional, suas preocupações com a mãe, até mesmo sobre meninos da escola que ela achava interessantes. Senhor Roberto, disse numa manhã de quinta-feira, depois de quebrar mais um recorde pessoal nos 3.000 metros, o senhor pode me acompanhar numa corrida de rua no sábado? Claro, qual corrida? É uma prova pequena, no meu bairro, 5 quilômetros. Nada muito especial, mas, bem, seria a primeira vez que eu correria oficialmente, sabe? Com número de peito e tudo. Senti uma emoção estranha tomando conta de mim. Era como se fosse meu próprio filho estreando numa competição. Júlia, seria uma honra te acompanhar. Vamos fazer você brilhar. Ela sorriu daquele jeito meio tímido que eu já conhecia bem, mas havia algo diferente nela naquele dia, uma ansiedade que não era apenas sobre a corrida. Senhor Roberto, posso falar uma coisa? Sempre pode. O senhor é a pessoa mais importante na minha vida agora. Sei que isso pode soar estranho, porque a gente se conhece há pouco tempo, mas não sou estranho, Júlia. Para mim, também é assim. E era verdade. Aos 72 anos, depois de 40 anos de casamento, depois de ter criado 2 filhos, eu havia encontrado na Júlia uma conexão que não sabia que estava procurando.
É que, bem, minha mãe trabalha tanto que a gente quase não conversa direito. E eu nunca tive uma figura paterna, sabe? O senhor meio que preencheu esse vazio. Senti um nó na garganta. Como explicar para uma garota de 15 anos que ela também havia preenchido um vazio que eu nem sabia que existia? Júlia, você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, não sabe? Sei, e por isso quero que o senhor conheça minha mãe no sábado. Ela vai estar na corrida me assistindo. Fiquei animado com a perspectiva. Queria conhecer a mulher que havia criado uma garota tão especial. No sábado, chegamos cedo ao local da prova. Era uma corrida comunitária, simples, mas bem organizada. Júlia estava nervosa, mas focada. Ajudei com o aquecimento, revisei a estratégia de prova com ela. Lembra, começa devagar, encontra seu ritmo no 2º quilômetro, acelera no 4º. Você tem condição de ficar entre as 3 primeiras. E se eu não conseguir? Júlia, o importante não é a colocação, é você se testar oficialmente pela primeira vez. Qualquer resultado vai ser uma vitória. 15 minutos antes da largada, uma mulher se aproximou de nós. 40 e poucos anos, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, vestindo jeans e uma blusa simples. Havia algo familiar no rosto dela, mas não consegui identificar o quê. Mãe! Júlia correu para abraçá-la. Senhor Roberto, essa é minha mãe, Marina. Marina. O nome ecoou na minha cabeça como um sino de alarme, mas ainda não entendia por quê. Muito prazer, senhor Roberto, disse ela estendendo a mão. Júlia fala do senhor o tempo todo. Obrigada por tudo que tem feito por ela. O prazer é meu, Marina. Sua filha é excepcional. Conversamos alguns minutos sobre o treino da Júlia, sobre seus progressos. Marina parecia genuinamente grata pelo que eu estava fazendo, mas havia algo em seu olhar, uma intensidade que me deixava desconfortável. Júlia me contou que o senhor correu a vida inteira, disse ela. 40 anos. Parei recentemente por questões médicas. E qual o seu sobrenome mesmo? Mendonça. Roberto Mendonça. Foi como se ela tivesse levado um soco. A cor sumiu do rosto dela, e ela ficou me encarando de uma forma que me arrepiou. Mendonça? Repetiu, mais para si mesma do que para mim. Marina, você está bem? Perguntei. Ela não respondeu imediatamente. Ficou me olhando como se estivesse vendo um fantasma. Então, numa voz quase sussurrada, Você teve outros filhos além dos que tem com sua esposa atual? A pergunta me atingiu como um raio. De repente, o passado que eu havia enterrado há 25 anos ressurgiu com toda a força. Por que você está perguntando isso? Roberto Mendonça. Você foi casado antes, não foi? Na década de 90? Meu coração disparou. Não pela corrida, mas por uma sensação de pânico que eu não sentia há anos. Como você sabe disso? Marina fechou os olhos por um momento, respirou fundo e disse: Porque você é meu pai. O mundo parou, literalmente parou. O barulho da multidão se preparando para a corrida, os alto-falantes anunciando as instruções, tudo se transformou em um zumbido distante. Marina, minha filha Marina, que eu havia abandonado quando ela tinha 5 anos de idade. A filha do meu primeiro casamento, que sacrifiquei quando me divorciei para me casar com Maria. Marina, foi tudo que consegui dizer. 25 anos, disse ela, com uma calma que me assustava. 25 anos, desde que você simplesmente desapareceu da minha vida. Olhei para Júlia, que estava assistindo nossa conversa com uma expressão confusa. Meu Deus, Júlia, se Marina era minha filha, Júlia é minha neta, sussurrei. Sim, confirmou Marina. Ela é sua neta, a neta que você está treinando há 2 meses sem saber. Júlia nos olhava sem entender nada. Do que vocês estão falando? Perguntou. Marina se virou para a filha, e eu vi lágrimas começando a se formar em seus olhos. Filha, o senhor Roberto, ele é meu pai, seu avô. Vi o mundo de Júlia desabar. Ela me olhou para a mãe, voltou a me olhar. Como assim? Vocês estão brincando? Não estamos brincando, querida. Ele é o homem que me abandonou quando eu tinha a sua idade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Júlia me encarou com uma expressão que misturava choque, confusão e decepção. Senhor Roberto, disse ela, com a voz tremendo, isso é verdade? Como responder a isso? Como explicar 25 anos de covardia numa única frase? Júlia, é verdade ou não? Insistiu, com uma firmeza que me partiu o coração. Sim, admiti. É verdade. Foi como se ela tivesse levado um soco. Se afastou de mim, se aproximou da mãe. Então, o senhor sabia? Esse tempo todo, o senhor sabia quem eu era? Não, Júlia, eu juro que não sabia. Eu não sabia que Marina tinha uma filha. Não sabia que você existia. Porque você nunca se interessou em saber, disse Marina, com uma amargura que cortava como lâmina. O locutor anunciou os 5 minutos finais para a largada. A corrida, que deveria ser a estreia oficial da Júlia, havia se transformado em confronto do meu passado mais doloroso. Júlia, tentei me aproximar. Por favor, deixa eu explicar. Não, ela disse se afastando. Agora não. Eu preciso correr. E saiu correndo para a linha de largada, deixando Marina e eu sozinhos no meio daquela multidão de estranhos. Por que você não me contou que tinha uma filha? Perguntei, sabendo que não tinha direito de cobrar nada. Você quer mesmo saber? Respondeu Marina. Porque quando Júlia nasceu, você já tinha sumido da minha vida há 10 anos. Quando ela perguntava sobre o avô, eu dizia que ele tinha morrido, porque para mim, você tinha morrido mesmo. A largada foi dada, e vi Júlia disparar como se estivesse fugindo de algo. Corria mais rápido do que jamais havia corrido nos treinos, num ritmo que eu sabia que ela não conseguiria sustentar. Ela vai se queimar, murmurei. Deixa ela correr, disse Marina. É assim que ela lida com as emoções, sempre foi. Ficamos ali, lado a lado, assistindo nossa filha e neta correr como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. No 3º quilômetro, como eu havia previsto, Júlia começou a perder ritmo, mas continuou. Terminou a prova em 7º lugar, um resultado que em outras circunstâncias teria sido motivo de festa. Quando ela cruzou a linha de chegada, não veio falar conosco. Pegou sua medalha de participação e se sentou sozinha numa arquibancada. Vou falar com ela, disse para Marina. Não, ela me segurou pelo braço. Agora é a minha vez. Você já teve sua chance com ela, mesmo sem saber quem ela era. Marina se afastou na direção da filha, e eu fiquei ali, sozinho, assistindo de longe a conversa entre as duas. Naquela tarde, voltei para casa carregando o peso de 25 anos de covardia. Contei tudo para Maria, que me ouviu em silêncio. Roberto, disse ela quando terminei, você precisa conversar com elas, precisa tentar explicar, pedir perdão, mostrar que mudou. E se ela não quiser mais me ver? E se eu perdi a chance de ter uma neta? Então você vai ter que viver com isso. Mas se não tentar, vai se arrepender pelo resto da vida. Naquela noite, deitei pensando em como o destino pode ser cruel e generoso ao mesmo tempo. Havia me dado uma neta excepcional, mas só depois de me forçar a enfrentar o pior erro da minha vida. E pela primeira vez em 2 meses, a pergunta que martelava na minha cabeça não era sobre corrida ou treinamento. Era sobre se ainda haveria tempo para consertar o que eu havia quebrado há 25 anos. 3 dias se passaram desde aquela corrida, e eu não conseguia tirar da cabeça o olhar de Júlia quando descobriu a verdade. Não era raiva, não era ódio, era algo pior, era decepção. A decepção de uma garota de 15 anos que havia encontrado um avô e descoberto que ele era exatamente o tipo de homem que ela aprendera a não admirar. Marina não atendeu nenhuma das minhas ligações. Júlia não apareceu no parque nos últimos 3 dias. E eu estava enfrentando o pior tipo de luto. O luto pelos mortos que ainda estão vivos. Roberto, você precisa fazer alguma coisa, disse Maria na manhã de quarta-feira, vendo-me mexer a comida no prato sem comer. Não pode deixar assim. O que você quer que eu faça, Maria? Elas não querem falar comigo. Então aparece na casa delas. Obriga elas a te escutarem. E se elas me expulsarem?
Pelo menos você tentou. Maria estava certa. Sempre estava. Em 40 anos de casamento, eu havia aprendido que quando ela dava um conselho daqueles, era melhor seguir. Mas primeiro, eu precisava entender como havia chegado até ali. Como um homem de 72 anos havia conseguido estragar tudo de novo. Sentei na sala e forcei minha memória a voltar para 1999, ano que mudou minha vida para sempre e destruiu a vida da minha filha. Eu estava casado com Sandra há 5 anos. Marina era pequenininha, uma criança doce e carinhosa que chamava qualquer homem de papai. Mas eu era jovem, imaturo e completamente irresponsável. Quando conheci Maria, foi como se o mundo tivesse mudado de cor. Ela era tudo o que eu achava que queria. Independente, bem-sucedida, sem filhos para atrapalhar nossos planos. Sandra representava o passado, as responsabilidades que eu não estava pronto para assumir. Marina era só um obstáculo. Não que eu pensasse nisso de forma tão cruel na época. Eu me convencia de que estava fazendo o melhor para todos, que Sandra encontraria alguém melhor, que Marina se adaptaria, que eu seria feliz com Maria, e isso, de alguma forma, compensaria a dor que eu estava causando. Que mentira terrível a gente conta para si mesmo quando quer justificar o injustificável. O divórcio foi brutal. Sandra lutou pela pensão, pela guarda compartilhada, por algum tipo de presença minha na vida da Marina. Mas eu só queria me livrar daquele passado incômodo. Paguei a pensão religiosamente até Marina completou 18 anos. Como se dinheiro pudesse substituir presença. Como se cheques mensais pudessem compensar abraços, conversas, tardes no parque. Depois que a pensão acabou, nunca mais procurei saber. Nunca me interessei se Marina havia se casado, se tinha filhos, se estava bem. Para mim, ela havia simplesmente deixado de existir. E agora, 25 anos depois, descobria que minha ex-mulher havia criado uma filha excepcional, sozinha, trabalhando 2 empregos para sustentar a família, enquanto eu vivia confortavelmente com Maria, construindo uma vida nova sobre os escombros da vida que abandonei. O pior de tudo, era que eu havia me apaixonado por Júlia antes de saber quem ela era. Havia encontrado nela a neta que sempre quis ter, sem saber que ela era literalmente a neta que eu deveria ter tido. Na quinta-feira de manhã, tomei uma decisão. Acordei às 5 da manhã, como sempre fazia, mas em vez de ir para o parque, peguei o carro e dirigi até o bairro onde Marina morava. Não foi difícil encontrar a casa. Júlia havia mencionado algumas vezes onde moravam durante nossos treinos. Era uma casa simples, pequena, mas bem cuidada. O tipo de lugar que você olha e percebe que foi feito com amor, mesmo sem muito dinheiro. Estacionei em frente e fiquei ali por quase 1 hora, juntando coragem. O que você diz para uma filha que abandonou há 25 anos? Como você pede perdão por uma vida inteira de ausência? Às 7 horas, vi Marina saindo de casa. Ela estava vestida para trabalhar na loja, carregando uma bolsa grande e caminhando rápido em direção ao ponto de ônibus. Desci do carro e a chamei. Marina! Ela se virou, me viu e parou. Por um momento, pensei que ela fosse simplesmente continuando caminhando. Mas não. Ela voltou na minha direção. O que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você. E com Júlia. Júlia está na escola e eu estou atrasada para o trabalho. Marina, por favor, 10 minutos. Ela olhou para o relógio, suspirou e disse: 5 minutos. Aqui mesmo, na rua. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Não, você não tem, me cortou. Você não tem direito de aparecer na minha vida depois de 25 anos e querer conversar como se fosse normal. Você está certa. Mas, Marina, eu precisava que você soubesse que eu me arrependo. Profundamente. Ela riu. Mas não era um riso de alegria. Era um riso amargo, cheio de mágoa. Você se arrepende? 25 anos depois, você se arrepende? Sei que é tarde demais para pedir perdão. Roberto, você sabe quantas vezes Júlia me perguntou sobre o avô? Quantas vezes eu tive que inventar uma história sobre por que ela não tinha família paterna? Senti como se ela tivesse me dado um soco no estômago. Marina,
Você sabe o que eu dizia para ela? Eu dizia que o avô havia morrido antes dela nascer, porque para mim você tinha morrido mesmo, no dia que você assinou aqueles papéis do divórcio e sumiu da nossa vida. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Aos 72 anos, chorando na rua como uma criança. Eu era imaturo, Marina. Era covarde. Achei que estava fazendo certo. Para quem? Para você? Porque para mim e para minha filha, você fez tudo errado. Como eu posso consertar isso? Não pode, disse ela, como uma frieza que me gelou. Algumas coisas não se consertam, Roberto. Algumas feridas não cicatrizam. Ela começou a se afastar, mas eu a chamei novamente. E Júlia, ela não merece ter um avô? Marina parou e se virou. Júlia já tem um avô. Meu pai, que mora no interior e vem visitá-la sempre que pode, que ligou quando ela nasceu, que manda presente de aniversário, que se importa com ela. Mas eu também me importo. Agora você se importa? Depois de descobrir que ela existe. Que conveniente, não é? A verdade das palavras dela me atingiu como uma bofetada. Era isso mesmo. Eu só me importava porque havia descoberto por acaso. Se ela não tivesse aparecido no parque, se o destino não tivesse conspirado para nos juntar, eu teria morrido sem nunca saber que tinha uma neta. Marina, deixa eu pelo menos tentar. Deixa eu mostrar para Júlia que eu mudei. Você não mudou, Roberto. Você envelheceu. É diferente. Ela pegou o ônibus e me deixou ali, sozinho na rua, carregando o peso das minhas escolhas. Voltei para casa devastado. Contei tudo para Maria, que me ouviu em silêncio. E agora? Perguntei. Agora você tem duas opções, disse ela. Aceita que perdeu essa chance e vive com isso, ou luta pela sua neta. Como? Marina deixou claro que não quer me por perto. Roberto, você está pensando como adulto, mas Júlia é adolescente. Ela vai querer respostas que só você pode dar. Maria estava certa. Júlia havia passado 2 meses se apegando a mim, me vendo como o avô que nunca teve. Essa conexão não desapareceria do dia para a noite só porque ela descobriu uma verdade dolorosa. Na sexta-feira, fui para o parque no horário que ela costumava treinar. Não apareceu. No sábado, a mesma coisa. Mas no domingo ela estava lá. Sozinha, correndo devagar na pista. Quando me viu, diminuiu o ritmo, mas não parou. Júlia, chamei. Ela continuou correndo. Acompanhei caminhando ao lado da pista. Júlia, por favor, deixa eu explicar. Ela parou finalmente, mas não veio na minha direção. Ficou ali, a uns 5 metros de distância, me olhando com uma expressão que misturava curiosidade e mágoa. Explicar o quê? Que você abandonou minha mãe? Que sumiu da vida dela quando ela era criança? Sim, quero explicar exatamente isso. Por quê? Para se sentir melhor? A pergunta me pegou desprevenido. Por que eu queria explicar? Para aliviar minha consciência ou para genuinamente ajudar ela a entender? Para que você saiba que o homem que abandonou sua mãe não é o mesmo homem que está aqui hoje. Mas é o mesmo homem, senhor Roberto. É você. Foi você que fez aquilo. Foi. E foi a pior decisão da minha vida. Ela ficou em silêncio por um momento, me observando. Minha mãe disse que você pagava pensão, mas nunca aparecia. Que você nem ligava no aniversário dela. É verdade. Por quê? Como explicar covardia para uma garota de 15 anos? Como justificar 25 anos de ausência? Porque eu era um covarde, Júlia. E porque pensei que seria mais fácil começar uma vida nova do que consertar a vida que eu havia bagunçado. E funcionou? Foi mais fácil? Pensei na pergunta. Havia sido mais fácil? Durante anos, sim. Construí uma vida boa com Maria, tive sucesso nos negócios, criei uma rotina confortável. Mas sempre havia um vazio, uma culpa que eu empurrava para o fundo da mente toda vez que começava a incomodar. No começo, sim, mas com o tempo você descobre que algumas coisas te perseguem e que fingir que elas não existem não faz elas desaparecerem. Júlia se aproximou um pouco. O senhor tem outros netos? Não, você é minha única neta. E se eu não tivesse aparecido no parque? Se a gente nunca tivesse se conhecido?
A pergunta que eu temia, a pergunta que expunha toda a minha hipocrisia. Provavelmente eu teria morrido sem saber que você existia. E isso não te incomoda? Me destroça, Júlia. Me destroça saber que quase perdi a chance de conhecer a pessoa mais incrível que já entrou na minha vida. Vi lágrimas começando a se formar em seus olhos. Senhor Roberto, eu gostava tanto do senhor. O senhor era como o avô que eu sempre quis ter. E eu continuo sendo, Júlia, se você deixar. Mas como? Como eu posso fingir que não sei que o senhor abandonou minha mãe? Não precisa fingir. Precisa decidir se o que construímos juntos nesses 2 meses vale mais que os erros que cometi no passado. Ela se sentou na arquibancada e eu sentei ao lado, guardando uma distância respeitosa. Minha mãe está muito magoada, disse ela. Eu sei, e ela tem todo o direito de estar. Ela disse que você só apareceu porque descobriu que eu existia. É verdade, mas Júlia, às vezes o destino nos dá segundas chances quando menos esperamos. Talvez você ter aparecido no parque não tenha sido coincidência. O senhor acredita em destino? Agora acredito, porque são grandes demais as chances de minha neta, que eu não sabia que existia, ter aparecido exatamente no momento em que eu mais precisava de um propósito novo na vida. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando outros corredores na pista. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Pode fazer quantas quiser. Se pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Não precisei pensar na resposta. Era uma pergunta que me atormentava há semanas. Não teria abandonado sua mãe. Teria sido o pai que ela merecia e o avô que você merecia ter desde que nasceu. E sua esposa atual? Talvez não tivesse me casado com Maria, ou talvez tivesse encontrado uma forma de ser feliz com ela sem destruir minha família anterior. Júlia ficou pensativa por um momento. O senhor vai tentar conversar com minha mãe de novo? Se ela deixar, e se você quiser que eu tente. Eu quero, disse ela, me olhando diretamente nos olhos. Porque eu quero ter um avô, de verdade, mesmo que ele tenha cometido erros no passado. Senti meu coração acelerar, não pela corrida, mas pela emoção de perceber que ainda havia esperança. Júlia, você me perdoa? Senhor Roberto, eu ainda nem entendo direito o que aconteceu. Como posso perdoar algo que não entendo? Então, deixa eu te ajudar a entender, e depois você decide se consegue me perdoar. Ela estendeu a mão para mim. Vamos correr? Devagar, do jeito que o senhor pode. Vamos, respondi, apertando sua mão. Mas só se você prometer que vai continuar me chamando de avô. Ela sorriu. Era o primeiro sorriso que eu via dela desde a descoberta da verdade. Está prometido, vovô. E assim, aos 72 anos, eu ganhei uma neta de volta. Agora só faltava reconquistar uma filha. O que eu não sabia é que algumas reconciliações levam mais tempo do que outras, e que às vezes, para consertar o passado, você precisa estar disposto a arriscar o futuro. Depois daquele domingo no parque, Júlia e eu retomamos nossos treinos. Mas agora tudo era diferente. Havia uma intimidade nova entre nós, uma honestidade que não existia antes. Ela me chamava de vovô, e eu, pela primeira vez aos 72 anos, eu me sentia realmente como um avô. Vovô, disse, numa manhã de terça-feira, 2 semanas depois da nossa reconciliação, quero me inscrever numa corrida de verdade, uma competição oficial. Que tipo de competição? A Corrida Regional de Jovens Talentos. É em 1 mês, 5.000 metros. Se eu ficar entre os 3 primeiros, me classifico para o estadual. Senti meu coração acelerar, não pela corrida, mas pela empolgação de ver Júlia pronta para dar esse passo importante. Júlia, isso é uma competição séria. Vão participar atletas de toda a região, meninas que treinam há anos com técnicos profissionais. Eu sei, mas o senhor sempre disse que eu tenho potencial. Tem, muito potencial, mas 1 mês é pouco tempo para preparar uma prova dessa importância. Ela me olhou com aquela determinação que eu já conhecia bem. Vovô, eu quero tentar. Mesmo que não ganhe, quero provar para mim mesma que posso competir de igual para igual.
Como negar algo assim? Como explicar para uma garota de 15 anos que talvez seja melhor esperar mais um pouco, ganhar mais experiência? Especialmente quando você vê nos olhos dela a mesma paixão que te moveu durante 40 anos. Está bem, disse, mas se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Um mês de treinamento intensivo como você nunca fez antes. Eu aguento. Júlia, não é só aguentar. Vamos precisar de disciplina total. Treino 6 dias por semana, dieta específica, descanso adequado. E sua mãe precisa concordar. Foi aí que chegamos no ponto delicado. Marina ainda não falava comigo diretamente. Quando ia buscar Júlia no parque, cumprimentava educadamente, perguntava sobre o treino, mas mantinha uma distância que deixava claro que nossa relação estava longe de ser resolvida. Deixa que eu converso com ela, disse Júlia. Naquela noite, Marina me ligou. Foi a primeira vez que falamos por telefone desde o divórcio, 25 anos atrás. Roberto, Júlia me contou sobre essa competição. Marina, sei que você ainda que nossa situação está complicada, mas isso é sobre ela, não sobre nós. Tudo que envolve minha filha envolve eu também. Você esqueceu disso uma vez, espero que não esqueça de novo. A frase doeu, mas ela estava certa. O que você quer saber sobre a competição? Se você realmente acredita que ela tem chances, porque se for só para alimentar fantasias... Marina, sua filha é excepcional. É o maior talento natural que já vi, mas vai precisar de dedicação total nas próximas 4 semanas. E você vai estar do lado dela? Vou estar, se você deixar. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Roberto, vou deixar claro uma coisa. Estou fazendo isso por ela, não por você. Se você decepcionar minha filha, se você sumir da vida dela como sumiu da minha, não vou sumir, Marina. Nunca mais. Veremos. E assim começou o mês mais intenso da minha vida desde que parei de correr competitivamente. Acordava às 5 da manhã para estudar técnicas de treinamento específicas para jovens atletas. Às 6h30, estava no parque esperando Júlia chegar. Treinávamos 1h30 toda manhã, depois eu passava o resto do dia planejando as sessões seguintes. Era como voltar a ser técnico profissional, algo que nunca havia sido, mas sempre sonhei em ser. Júlia levou a sério cada palavra que eu disse. Seguiu a dieta que pesquisei para ela, dormia às 9 horas que recomendei, fazia os exercícios complementares que incluí no programa. E os resultados apareceram rapidamente. Na primeira semana, ela quebrou seu recorde pessoal nos 3.000 metros por 15 segundos. Na segunda semana, conseguiu manter um ritmo que eu não esperava que ela alcançasse antes da competição. Na terceira semana, eu soube que ela tinha chances reais de se classificar. "Vovô", disse numa sexta-feira, ofegante, mas sorrindo depois de um treino de velocidade. "Estou correndo mais rápido do que imaginei que fosse possível." "E ainda não chegou no seu limite", respondi. "Júlia, você está pronta." "Mesmo? O senhor acha mesmo?" "Acho que você vai surpreender muita gente no sábado." Porque era isso. No sábado seguinte seria a competição. 4 semanas depois de decidirmos tentar, Júlia estaria na linha de largada da sua primeira corrida oficial séria. Na quinta-feira à noite, Maria notou minha ansiedade. "Roberto, você está mais nervoso que a própria menina." "É que, Maria, não é só uma corrida. É a chance dela provar que pode ser uma atleta de verdade. E é minha chance de provar que posso ser o avô que ela merece." "Amor, você já provou isso. Nas últimas 4 semanas, você se dedicou a ela mais do que alguns pais se dedicam aos próprios filhos a vida inteira." Maria estava certa, mas eu não conseguia relaxar. Passei a sexta-feira inteira conferindo e reconferindo os detalhes. O que Júlia deveria comer no café da manhã, que roupa usar, como fazer o aquecimento, qual estratégia de prova seguir. No sábado, cheguei no local da competição 2 horas antes da prova. Júlia estava lá, acompanhada por Marina. Mãe e filha conversavam nervosas próximo à área de aquecimento. "Bom dia", cumprimentei as duas. "Bom dia, vovô", respondeu Júlia, me dando um abraço. "Estou nervosa." "Nervosismo é normal. Significa que você está levando a sério." Marina me cumprimentou com um aceno de cabeça. Ainda formal, mas não hostil como antes.
Ajudei Júlia com o aquecimento, revisei uma última vez a estratégia que havíamos ensaiado durante o mês. 5.000 metros, começar no meio do pelotão, encontrar ritmo próprio no segundo quilômetro, acelerar gradualmente a partir do terceiro, guardar energia para um sprint final forte. Lembra, não é sobre ganhar, disse para ela antes de ir para a linha de largada. Lembro, vovó. E Júlia, sim? Independente do resultado, eu já estou orgulhoso de você. Vi seus olhos se encherem de lágrimas, mas ela rapidamente se recompôs e correu para a largada. Fiquei na arquibancada ao lado de Marina, assistindo nossa filha e neta se posicionarem entre 43 outras jovens atletas. Meninas que treinavam há anos, algumas já com patrocínio, outras vindas de clubes tradicionais. E ali estava Júlia, menina de comunidade carente que há 2 meses corria sozinha no parque do bairro. Ela está preparada? Perguntou Marina sem tirar os olhos da filha. Está, mais preparada do que muitas que estão ali. Roberto, obrigada. Pelo quê? Pelo que você fez. Pelo que você fez por ela neste mês. Eu vi a dedicação, vi como você se envolveu, vi como ela floresceu. Antes que eu pudesse responder, o tiro de largada soou. As primeiras 2 voltas, Júlia seguiu exatamente o que havíamos combinado. Posição conservadora, ritmo controlado, sem se deixar levar pela empolgação inicial das outras corredoras. No terceiro quilômetro, ela começou a subir posições gradualmente. 4ª volta, estava em 10º lugar. 5ª volta, 7º lugar. Ela está correndo perfeitamente. Murmurei mais para mim mesmo que para Marina. Como você sabe? Porque está seguindo exatamente o plano que fizemos. Olha a respiração dela, a passada. Está controlada, está guardando energia. 6ª volta, 5º lugar. 7ª volta, 4º lugar. Foi na última volta que aconteceu algo que eu não esperava. Em vez de acelerar gradualmente como combinamos, Júlia deu uma arrancada forte a 600 metros da chegada. Não, Júlia, sussurrei, muito cedo. Ela passou para 2º lugar, depois para 1º. Mas a 500 metros da chegada, vi que ela começou a perder ritmo. As 2 principais concorrentes se aproximavam rapidamente. Ela se queimou, disse Marina preocupada. Não, ela ainda tem força. Vem, Júlia! A última curva foi dramática. Júlia mantinha a liderança por poucos metros. Uma das perseguidoras conseguiu emparecer, a outra vinha logo atrás. Os últimos 100 metros pareceram uma eternidade. Júlia, claramente no limite, lutava para manter o ritmo. A concorrente ao lado ganhava terreno a cada passada. Vem, minha neta! Gritei sem me importar com quem estava ouvindo. Você consegue! E ela conseguiu. Por 2 metros. 2 metros que a separaram do 2º lugar e lhe deram a vitória na categoria juvenil feminino. Marina e eu gritamos ao mesmo tempo. Ela se virou e me abraçou, esquecendo por alguns segundos todas as mágoas que ainda carregava. Ela ganhou, disse, com lágrimas nos olhos. Nossa menina ganhou. Nossa menina. Pela primeira vez desde que nos reencontramos, Marina havia dito nossa. Júlia cruzou a linha de chegada e imediatamente procurou por nós na arquibancada. Quando nos viu, apontou na nossa direção e fez um sinal de coração com as mãos. Depois de receber a medalha e dar as entrevistas obrigatórias, ela correu na nossa direção. Vovô, mãe, consegui! Nos abraçamos os 3, ali mesmo, no meio da pista. E pela primeira vez em 25 anos, senti que éramos uma família de verdade. Estou tão orgulhosa de você, disse Marina, beijando a testa da filha. E eu estou orgulhoso das 2, completei. Júlia me olhou com aquele sorriso que eu já conhecia, mas algo diferente, uma confiança nova, uma maturidade que só vem quando você prova para si mesmo que é capaz de grandes coisas. Vovô, agora vem o estadual. O senhor vai continuar me treinando? Júlia, eu vou estar do seu lado em todas as corridas que você quiser fazer pelo resto da vida. Prometido? Prometido. E assim, aos 72 anos, numa pista de atletismo de uma cidade que eu nem conhecia direito, eu finalmente entendi o que significa ser avô. Não é sobre o sangue que compartilhamos, é sobre os sonhos que construímos juntos.
E naquele dia, vendo Júlia no pódio com sua medalha de ouro, eu soube que havia encontrado minha verdadeira última maratona, a maratona de ser família. A vitória de Júlia na competição regional mudou tudo. Não apenas porque ela havia se classificado para o estadual, mas porque, pela primeira vez em 25 anos, Marina e eu havíamos compartilhado um momento genuíno de alegria como família. Aquele abraço na pista, os três juntos comemorando, havia plantado uma semente que eu não ousava esperar que germinasse. Nos dias seguintes à competição, percebi que Marina estava diferente. Não exatamente carinhosa comigo, mas menos distante. Quando vinha buscar Júlia no parque, às vezes ficava alguns minutos conversando sobre o treino, sobre os planos para o estadual. Roberto disse numa quinta-feira, 2 semanas depois da corrida, preciso falar com você, a sós. Senti um frio na barriga. Desde a competição, eu tinha criado uma esperança tola de que talvez as coisas pudessem se resolver. E agora, Marina queria uma conversa séria. Claro, onde você quer conversar? Aqui mesmo. Júlia está no vestiário se trocando. Temos alguns minutos. Sentamos num banco próximo à pista. Marina ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. Roberto, vi como você se dedicou a Júlia neste último mês. Vi o empenho, o carinho, a forma como você se envolveu na vida dela. Ela é minha neta, Marina. Deixa eu terminar, me interrompeu, mas sem agressividade. Durante anos, eu carreguei uma raiva muito grande de você. Não só pelo abandono, mas pela forma como você simplesmente apagou nossa existência da sua vida. Fiquei em silêncio, sabendo que qualquer coisa que eu dissesse soaria como desculpa. Mas vendo você com Júlia, vendo como ela floresceu sob seus cuidados, comecei a pensar que talvez você realmente tenha mudado. Marina, Roberto, você machucou muito uma criança de 5 anos. Essa criança cresceu se perguntando o que tinha de errado para o próprio pai não querer ficar perto dela. Senti lágrimas começarem a se formar nos meus olhos. Ouvir Marina falando daquele jeito, como adulta, mas carregando a dor da criança que foi, era devastador. Mas essa criança também cresceu, continuou ela. Virou mulher, teve uma filha, construiu uma vida. E vendo você com minha filha, nossa filha, eu entendi que guardar essa mágoa não está machucando você, está machucando a gente. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que talvez seja a hora de tentarmos ser uma família de verdade. Pelos netos que você pode ter no futuro, pela Júlia e, quem sabe, por nós também. Não consegui segurar as lágrimas. Aos 72 anos, chorando como criança num banco de parque. Marina, você não imagina quanto eu me arrependo. Eu sei que se arrepende. Vi nos seus olhos no dia da corrida. Vi na forma como você olha para Júlia. Vi na dedicação deste último mês. Como podemos consertar isso? Como eu posso compensar 25 anos de ausência? Não pode, disse ela, com uma honestidade que me surpreendeu. Não pode, mas pode construir algo novo. Pode ser o pai que eu preciso agora e o avô que Júlia merece ter. Foi nesse momento que Júlia saiu do vestiário e veio na nossa direção. Quando nos viu conversando, sorriu de uma forma que iluminou o rosto. Vocês estão conversando, disse, animada. De verdade, não só sobre mim. Estamos tentando, filha. Seu avô e eu estamos tentando descobrir como ser uma família. Sério? Júlia se sentou entre nós. Isso significa que o vovô pode vir jantar em casa e que vocês podem sentar juntos no estadual? Marina e eu nos olhamos por cima da cabeça da Júlia. Acho que sim, disse Marina, se ele quiser. Claro que quero, mais do que qualquer coisa. Júlia nos abraçou, um braço em cada um. Vocês não sabem o que eu queria isso, ter uma família de verdade. Naquela noite, jantei na casa de Marina e Júlia pela primeira vez. Era uma casa pequena, simples, mas cheia de amor. Fotos da Júlia em todas as fases, alguns desenhos antigos grudados na geladeira, plantas bem cuidadas na janela.
Você construiu um lar lindo, disse para Marina enquanto ela preparava o café. Fiz o que pude. Não foi fácil criar uma adolescente sozinha. Marina, eu deveria estar aqui. Deveria ter ajudado. Sim, deveria. Mas não esteve. E mesmo assim, deu tudo certo. Júlia é uma menina incrível. Ela é. E isso é mérito seu, não meu. Marina parou de mexer o café e me olhou. Roberto, precisamos parar de ficar remoendo o passado. O que aconteceu, aconteceu. Vamos focar no que podemos construir daqui para frente. Tinha razão. Durante 2 horas naquela noite, conversamos sobre tudo. Sobre a vida de Marina depois do divórcio, sobre como ela conheceu o pai da Júlia, sobre os desafios de criar uma filha sozinha, sobre minha vida com Maria, sobre os filhos que tive, sobre a carreira de corredor. E pela primeira vez em 25 anos, conversamos como família. Quando estava indo embora, Marina me chamou na porta. Roberto, tem uma coisa que preciso te falar. O quê? Júlia nunca teve uma figura paterna presente. O pai dela morreu quando ela era muito pequena. Você vai ser a primeira referência masculina adulta na vida dela. Eu entendo a responsabilidade. Não é só responsabilidade, é oportunidade. Oportunidade de ser o pai que você não foi para mim, mas agora sendo avô para ela. E para você, como eu posso ser o pai que você precisa agora? Marina pensou por um momento. Seja presente, seja honesto e nunca mais suma da nossa vida. Prometido. Nos meses seguintes, nossa rotina mudou completamente. 2 vezes por semana, eu jantava na casa delas. Aos domingos, fazíamos almoço em família, às vezes na casa delas, às vezes na minha casa com Maria. Porque Maria foi incrível. Em vez de ficar enciumada ou ressentida por eu estar dedicando tanto tempo a Marina e Júlia, ela as acolheu como família. Roberto, disse numa noite, vendo-me fazer anotações sobre o treino da Júlia, você está mais feliz do que eu te vejo há anos. Estou. Pela primeira vez, sinto que minha vida faz sentido completo. E eu estou feliz por você. Feliz por nós. Esta casa estava muito quieta. Agora tem vida de novo. O estadual se aproximava e Júlia treinava com uma dedicação que me impressionava. Mas mais do que isso, ela estava radiante. Ter uma família unida, ter o apoio de todos nós, havia trazido uma confiança que se refletia na corrida. Vovô, disse numa manhã 2 semanas antes da competição, independente do que acontecer no estadual, quero que você saiba que esse foi o ano mais feliz da minha vida. Por causa da corrida? Por causa da família, por ter você, por ter a mãe menos estressada, por ter a Maria que virou tipo uma avó postiça. Júlia, pra mim também. Este foi o ano que eu descobri quem eu realmente deveria ter sido a vida inteira. E quem é? Seu avô. Respondi e percebi que era a primeira vez que eu me defini assim com tanta certeza e orgulho. Na véspera do estadual, Marina veio falar comigo depois do treino. Roberto, quero te pedir uma coisa. O que você quiser. Independente do resultado de amanhã, quero que organizemos algo especial para comemorar. Não apenas os resultados da Júlia, mas nossa família, o que construímos nestes meses. Que tipo de comemoração? Estava pensando numa corrida. Uma corrida nossa, só da família. Você caminhando, eu correndo devagar, Júlia no ritmo dela, como símbolo de que estamos juntos agora. A ideia me emocionou profundamente. Marina, seria perfeito. E Roberto? Sim? Obrigada por ter voltado. Mesmo que tenha demorado 25 anos, obrigada por ter voltado. Naquela noite, liguei para os meus outros 2 filhos e contei tudo. Sobre Marina, sobre Júlia, sobre como havia descoberto que tinha uma neta. Ambos ficaram chocados, mas curiosos para conhecer a meia-irmã e a sobrinha que não sabiam que existiam. Pai, disse meu filho mais novo, você vai levar eles no estadual? Vou, e quero que vocês venham também. Quero que conheçam sua irmã e sua sobrinha. Tem certeza? Não vai ser estranho? Vai, mas vai ser nossa família completa reunida pela primeira vez. Vale a pena o estranhamento. E assim, aos 72 anos, depois de décadas correndo sozinho, eu finalmente entendi que as melhores corridas são aquelas que fazemos acompanhados. No dia seguinte seria o estadual, mas independente do resultado, eu já havia conquistado minha maior vitória, a chance de ser pai e avô de verdade. Algumas maratonas demoram a vida inteira para serem completadas, e às vezes a linha de chegada não é onde você esperava que fosse. O dia do estadual amanheceu ensolarado,
com aquele friozinho gostoso de maio que todo corredor adora. Chegamos ao estádio uma família completa pela primeira vez. Marina, Júlia, Maria, meus 2 filhos do segundo casamento, Paulo e Ana, e eu. 7 pessoas que, 6 meses atrás, nem sabiam que poderiam estar juntas. "Vovô", disse Júlia enquanto fazíamos o aquecimento, "estou nervosa de um jeito diferente hoje." "Como assim?" "Antes eu corria só para mim. Hoje sinto que estou correndo por toda a nossa família." "Júlia, você sempre deve correr primeiro para você. Nós estaremos orgulhosos independente do resultado." Mas eu entendia o que ela queria dizer. Havia algo mágico naquele momento. Ver Marina conversando com Ana, minha filha do segundo casamento. Ver Paulo brincando com Júlia como se fossem irmãos de verdade. Ver Maria organizando todos nós para a foto que ficaríamos para a posteridade. "Roberto", Marina veio falar comigo enquanto Júlia terminava os últimos ajustes no tênis. "Obrigada por ter juntado nossa família. Obrigado você por ter me dado essa chance. Sabe, vendo nossos filhos juntos, vendo como se deram bem, me faz pensar em quantas coisas perdemos todos esses anos. Marina, não podemos mudar o passado, mas podemos construir um futuro diferente." Ela sorriu. Era um sorriso ainda um pouco tímido, mas genuíno. "É o que estamos fazendo, não é?" A prova de Júlia seria às 10 horas. 5.000 metros categoria juvenil feminino, classificatória pro nacional. 42 atletas de todo o estado, as melhores da região. "Nervoso?", perguntou Maria, vendo-me conferir o cronômetro pela 5ª vez. "Mais nervoso que ela", admiti. "É assim que é ser avô", disse Ana, minha filha. "Paulo tem um filho de 8 anos e você deveria ver como ele fica nos jogos de futebol da escola." Família. Era incrível como aquela palavra havia ganhado um significado completamente novo na minha vida. Às 9h45, acompanhei Júlia até a linha de largada. Era a mesma rotina que seguíamos há meses, mas hoje havia algo diferente no ar. "Lembra da estratégia?", perguntei, ajustando o número do peito dela. "Começar conservadora, acelerar no 3º quilômetro, guardar energia para o final. E se não der certo? Continuo correndo e aprendo para a próxima." "Isso mesmo, Júlia." "Sim, vovô. Independente do que acontecer hoje, você já é minha campeã." Ela me abraçou forte e correu para a largada. Voltei para a arquibancada onde nossa família estava reunida. Marina estava entre Maria e Ana, conversando animadamente. Paulo filmava tudo com o celular. Éramos uma família estranha, improvisada, construída sobre erros e acertos, mas éramos uma família de verdade. O tiro de largada ecoou pelo estádio. As primeiras voltas, Júlia seguiu exatamente o que havíamos planejado. Posição intermediária, ritmo controlado, sem se deixar levar pelo nervosismo das outras competidoras. "Ela está correndo inteligentemente", comentou Paulo, que entendia de esporte. "O Roberto a treinou muito bem", disse Marina. E havia orgulho na voz dela. Orgulho de mim. Depois de 25 anos, minha filha estava orgulhosa de mim. No 3º quilômetro, Júlia começou a acelerar. Subiu da 15ª posição para a 10ª, depois para a 8ª. "Vai, prima!", gritou Ana, torcendo como se conhecesse Júlia a vida inteira. 4ª volta, 6ª posição. 5ª volta, 4ª posição. "Roberto", disse Marina, segurando meu braço, "ela tem chance real de se classificar para o nacional." Era verdade. As 3 primeiras se classificariam, e Júlia estava na briga. Última volta. 600 metros para o final. Júlia estava em 5º lugar, mas vinha se aproximando das líderes a cada passada. "Agora, Júlia!", gritei. "Agora é sua hora!" Como se tivesse me ouvido, ela deu uma arrancada forte. Passou para 4º lugar, depois para 3º. Os últimos 200 metros foram eletrizantes. Júlia disputava a 2ª posição com uma atleta de São Paulo que tinha fama de ser imbatível no sprint final. "Vai, filha!", gritou Marina, esquecendo completamente onde estava. "Vai, netinha!", complementou Maria. 100 metros para o final, Júlia emparelhou com a concorrente de São Paulo. 50 metros, disparou meio metro à frente. 20 metros, mantinha a vantagem. Quando cruzou a linha de chegada em 2º lugar, nossa família inteira explodiu em gritos.
Nos abraçamos, choramos, comemoramos, como se ela tivesse ganhado uma Olimpíada. Ela conseguiu! Marina estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Nossa menina se classificou para o Nacional! Júlia veio correndo na nossa direção, ainda ofegante, mas com o sorriso mais lindo que já vi na vida. Vovô! Família! Consegui! Nos abraçamos todos juntos, ali mesmo na pista. E naquele momento, senti que minha vida estava completa de uma forma que nunca imaginei possível. 2 semanas depois da competição, estava no parque numa manhã de sábado quando tive uma ideia que mudaria tudo. Observando os jovens da comunidade treinando, o grupo havia crescido para mais de 20 adolescentes. Pensei em como seria bom se pudéssemos organizar algo maior, algo que envolvesse toda a comunidade. Maria, disse naquela noite durante o jantar, que tal organizarmos uma corrida beneficente? Que tipo de corrida? Uma corrida para arrecadar fundos, para equipamentos esportivos para os jovens carentes, envolver a família toda, os amigos, a comunidade. Roberto, você está falando sério? Completamente. Seria a forma perfeita de celebrar tudo o que aconteceu este ano e de retribuir para a comunidade que me deu de volta minha família. Marina adorou a ideia quando contei. Júlia ficou empolgadíssima. Meus outros filhos se ofereceram para ajudar com a organização. E assim, 3 meses depois do estadual, organizamos a primeira corrida beneficente da família Mendonça. Não era uma competição oficial, era uma festa. 3 distâncias, 1 quilômetro para crianças, 3 quilômetros para iniciantes, 5 quilômetros para experientes. No dia da corrida, mais de 200 pessoas apareceram. Jovens que eu treinava, vizinhos, amigos, até mesmo alguns ex-companheiros de maratona que vieram me apoiar. Mas o momento mais emocionante foi na largada da prova de 3 quilômetros. Júlia estava lá, obviamente, mas não para competir, para acompanhar a família. Marina havia decidido correr pela primeira vez na vida. Maria, aos 68 anos, queria participar caminhando. Meus filhos, Paulo e Ana, vieram com seus respectivos parceiros. E eu havia decidido que conseguiria caminhar os 3 quilômetros sem problemas cardíacos. Pronto, família? Perguntei na linha de largada. Prontíssimo, vovô, respondeu Júlia. Quando o tiro de largada soou, começamos juntos. Júlia no meu ritmo de caminhada, Marina correndo devagar ao nosso lado, Maria de braços dados comigo, Paulo e Ana logo atrás conversando e rindo. Não era uma corrida competitiva, era uma caminhada em família. Era a celebração de um ano que havia mudado tudo. No meio do percurso, Júlia se adiantou um pouco e se virou para nós. Vovô, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor sente falta de correr de verdade? Olhei ao redor. Marina sorrindo, suada, mas feliz com sua primeira corrida. Maria caminhando determinada, provando que idade é só um número. Meus filhos descobrindo que exercitar-se em família é melhor que qualquer academia. Sabe, Júlia, durante 40 anos eu corri sozinho. Corri por tempos, por medalhas, por recordes pessoais. E foi bom. Mas isso aqui é melhor. Por quê? Porque estou correndo com as pessoas que amo. Porque não é sobre chegar primeiro, é sobre chegarmos juntos. Terminamos os 3 quilômetros em 28 minutos. Um tempo terrível para qualquer padrão competitivo. Mas foi a corrida mais perfeita da minha vida. Na linha de chegada, organizamos nossa última foto da família. Todos suados, sorridentes, exaustos, mas felizes. Roberto, disse Marina, ainda recuperando fôlego, obrigada por ter nos dado isso. Obrigado você por ter me perdoado. Vovô, Júlia se aproximou. O senhor encontrou sua última maratona? Pensei na pergunta. Durante meses, eu havia me sentido perdido sem poder correr competitivamente. Achava que minha vida útil havia terminado, que meus melhores dias ficaram no passado. Mas olhando aquela família improvisada, construída sobre segundas chances e muito amor, entendi que havia encontrado algo muito melhor que uma última maratona. Não, Júlia, respondi. Encontrei minha primeira corrida de verdade.
Como assim? Porque todas as maratonas que corri antes foram preparação para isto. Aprender a correr pela família, a correr pelos outros, a descobrir que o verdadeiro final da corrida não é quando você cruza a linha de chegada sozinho, é quando você ajuda outras pessoas a cruzarem suas próprias linhas de chegada. Naquela tarde, mientras guardávamos os equipamentos da corrida, fiz um balanço do ano que havia mudado tudo. Começou com um diagnóstico médico que me tirou das pistas. Passou por semanas de depressão e desesperança. Me levou ao encontro casual com jovens carentes que precisavam de orientação. Me trouxe Júlia, que se tornou a neta que eu não sabia que queria ter. Me forçou a enfrentar os erros do passado e tentar repará-los. Me deu uma segunda chance de ser pai para Marina e terminou com uma família reunida, correndo junta numa manhã de domingo. Aos 72 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar, que segundas chances existem, mas só para quem tem coragem de ir atrás delas. Que ser avô é melhor que ser campeão, e que às vezes você precisa parar de correr sozinho para descobrir o prazer de correr acompanhado. Minha última maratona acabou sendo a primeira corrida da minha vida que realmente importou. E o melhor de tudo é que esta corrida não tem linha de chegada. É uma corrida que vou fazer pelo resto da vida, ao lado das pessoas que amo. Porque, afinal de contas, as melhores corridas são aquelas que a gente nunca quer que terminem. E o melhor de tudo é que esta corrida não tem linha de chegada. É uma corrida que vou fazer pelo resto da vida, ao lado das pessoas que amo. Porque, afinal de contas, as melhores corridas são aquelas que a gente nunca quer que terminem. Bem, essa foi minha história. A história de como um diagnóstico médico que parecia ser o fim de tudo se transformou no começo da melhor fase da minha vida. Sabe, quando comecei a contar essa história, pensei que vocês fossem julgar um velho de 72 anos que cometeu erros terríveis no passado. Mas, conforme fui falando, percebi que todos nós temos nossas corridas pela frente, não é mesmo? Talvez você que está me ouvindo também esteja passando por um momento de recomeço. Talvez tenha descoberto que precisa mudar de rumo aos 50, 60, 70 anos. Ou talvez esteja enfrentando o desafio de reconectar com família, de pedir perdão por erros antigos, de descobrir um novo propósito quando achava que tudo já estava definido. Eu queria muito saber. Minha história tocou você de alguma forma? Você se identificou com alguma parte do que vivi? Tem algum recomeço esperando por você? Se minha jornada de volta para a família, de descobrir que nunca é tarde para ser avô, de transformar uma limitação médica em oportunidade de ajudar outros, se tudo isso fez sentido para você, me conta aí nos comentários. Eu adoraria saber da sua própria história de recomeço. E se você gostou de me ouvir, não esquece de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa ouvir que nunca é tarde para começar de novo. Porque olha, se um corredor teimoso de 72 anos conseguiu encontrar sua verdadeira família e propósito, você também consegue encontrar o seu. Nos vemos na próxima história, combinado? E lembrem-se, as melhores corridas são aquelas que fazemos acompanhados. Um abraço de quem aprendeu que recomeçar pode ser a melhor decisão da nossa vida.